organizar a cozinha pra mãe? Vamos! Eu já lavei a louça e já guardei. Então o que tem mais pra fazer, Kathleen? Tem que limpar o fogão, varrer o chão e limpar a bancada. Tá bom. Eu limpo o fogão. Tá, então eu vou dando uma varridinha aqui no chão, tá? Tá bom. Nossa, lavaram tudo a louça. Sim, mãe, nós estamos organizando a cozinha pra senhora. Nossa, mas quem que pediu pra vocês fazer isso? Foi seu pai? Não, a gente viu que você tava ocupada lá cuidando da Cecília e a gente decidiu organizando. Nossa, filha, obrigada. O que vocês estão querendo em troca com isso, hein? Nada, mãe. A gente só quer te ajudar. Então tá bom, então a mãe fica feliz com a ajuda de vocês. De nada. Obrigado, Má. De nada. Vocês já lavaram a louça? Tem mais o que pra fazer? Só falta limpar a bancada e eu vou dar uma varridinha no chão. E eu vou limpar o fogão. Então tá, então, a mãe vai ajudar vocês. A Má vai limpar o fogão, limpa a bancada, Má, que é mais fácil. Pode deixar que a mãe limpa o fogão, Tá bom. tá? Obrigada, minhas meninas. De nada, A mãe mãe. fica muito feliz com a ajuda de vocês, viu? A gente também fica feliz em ajudar.